O governo do presidente interino Michel Temer definiu a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais para 2017, abaixo do saldo negativo de 170,5 bilhões de reais previsto para 2016, uma vitória da ala econômica governamental. O desafio, contudo, é para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já que para chegar a um número, o governo se comprometeu com um esforço fiscal de 55,4 bilhões de reais, sem especificar como irá atingi-lo. Aumentos pontuais de impostos não estão descartados, declarou Meirelles. Segundo ele, isso será definido até o final de agosto, quando da elaboração da proposta de lei orçamentária anual, a LOA. Na prática, o executivo vai esperar o provável desfecho do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, antes de mexer na carga tributária do povo brasileiro. Uma perda nesse processo foi a Câmara dos Deputados ter rejeitado o pedido de urgência do presidente Temer para o projeto que trata do acordo sobre a dívida dos estados com a União. Parece que a política da boa vizinhança do governo federal não está dando certo. Para chegar a esta meta de déficit, o governo limitou o crescimento das despesas públicas em 2017 pela variação da inflação deste ano, mesmo antes da aprovação pelo Congresso da proposta de emenda à Constituição, que impõe esse limite. Na análise do jurista Kiyoshi Arada, o governo deveria agilizar os mecanismos legais e operacionais para repatriação de recursos levados ao exterior e recuperar efetivamente as somas de dinheiro público desviadas das estatais que estão sendo reveladas pela Operação Lava Jato. Falando da Operação Lava Jato, na 41ª fase, agora passa pelas sucursais dos estados brasileiros. Mandatos em curso no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, hoje contam com centenas de volumes de processos. Agora, se pararmos e fizermos uma análise de tudo que estamos assistindo na política, poderíamos avaliar que os bilhões de reais investidos criminosamente das receitas da Petrobras, que, diga-se de passagem, é patrimônio ativo do povo brasileiro, seriam a salvação de milhões de idosos e crianças que sobrevivem sem a menor dignidade nesse pobre Brasil. Hoje, questão de justiça com o jurista Kiyoshi Arada. Então, que eu acho uma honra receber o senhor aqui, a doutora Lúcia Lombardi e o Alexandre Presto, que é da Associação Comercial. Assim, fico muito feliz porque toda a questão da definição orçamentária é uma questão do sangue, da pele do brasileiro, né? Que o senhor trata muito bem. E eu só tive essa consciência, doutora Lúcia, pela essa dignidade de informação, esse jeito nobre que o doutor Kiyoshi coloca. É um prazer estar com o senhor. Ah, e a gente está nas redes sociais, ao vivo também, né? Agora, doutor Kiyoshi, não dá para entender, né? Porque a gente sai de um processo e entra em outro. Então, eu estava lendo o artigo do senhor que está no site, as somas sempre não batem. São 139 bilhões, tem a DRU que entrou, aí 170 que estava no orçamento passado. O povo vai conseguir se ressarcir, pelo menos, de um dos benefícios da saúde previsto na Constituição? Como é que o senhor está vendo todo esse aparato? Bom, esse anúncio de meta fiscal de 139 bilhões, isso daí é uma piada, né? Desde o segundo mandato do governo Dilma, não existe mais esse negócio de meta. Isso está só na Constituição, no artigo 167, mas ninguém está cumprindo. Como é que vai fazer a meta de 139 bilhões se ele está sabendo de antemão que o rombo é muito maior? Não é? Então, isso daí significa que, no apagar das luzes, vai fazer um projeto legislativo para aumentar o tamanho do rombo. Então, não adianta fazer meta. Meta se faz para o futuro. Tem que ir acompanhando mês a mês, pelo balancete mensal de arrecadação e de despesa, pelo relatório bimestral da execução orçamentária e, quadrimestralmente, consolidar todos esses dados em torno de um relatório das metas fiscais. O governo nunca fez isso. Espera chegar ao fim do ano para alterar as metas. Isso não é meta, entendeu?
Olha, tá vendo? Então, Cláudio, você fez vários estudos disso, doutor. Eu queria escutar um pouquinho, porque a gente escuta muito número, doutor, que eu acho. E aí a gente termina o brasileiro que não tem esse conceito, né? Aliás, o conceito dele é muito simples, ele compra e paga, e a gente termina pagando mais de um sistema que a gente compra e não recebe, né? O que está acontecendo aí com a questão dos... Vai dar superávit primário, né? Na verdade é meta, mas termina entrando no superávit primário isso, né? Boa tarde a todos, né? Mais uma vez um prazer estar aqui. O governo diz que é preciso fazer um ajuste fiscal, né? Ajuste fiscal no qual as medidas são as seguintes. Vamos transpor dinheiro, né, aporte através da DRU, né, que foi aprovada agora dia 1º, passou na Câmara dos Deputados, e se passar no Senado, passa a ser 30%, conforme dados estimados, nós vamos ter por ano em torno de 120 bilhões que é tirado do orçamento da Seguridade Social para outras despesas, como diz o governo, para gastos sociais, né? Ele não diz em quê, quais os gastos sociais, mas já indica exatamente que vai ser para rechear os cofres do Tesouro, né? Para suprir o tal do superávit primário. Vamos traduzir isso. Porque fica meio confuso. Fica meio confuso. Ou seja, é para pagar a dívida pública, né? Só que essa dívida pública, a gente precisa esclarecer bem que parte dela, porque da forma que é colocada, ela é colocada da seguinte maneira, como se fosse o débito da Previdência. Então, é assim, vamos tirar do orçamento da Seguridade Social para outra dotação orçamentária, que também não se sabe qual, né, professor? Não se sabe para onde vai a DRU, né? Outros gastos sociais. Mas, de certa forma, é para viabilizar o superávit primário, que é o pagamento da dívida pública, que esse é o grande problema que o governo enfrenta. Mas acontece que é importante saber que parte essa dívida pública, né, é causada exatamente pelo próprio governo, né, que emite títulos da dívida pública pagando quase 17% para as entidades, né, para as empresas, né, e isso sim vem engrossando. Inclusive, a professora... uma professora do Rio de Janeiro, Denise Gentil, que fez um trabalho de doutorado muito especial, ela, ao falar da falácia do déficit da Previdência, ela explica exatamente isso. Na verdade, o dinheiro, a dívida pública, existe todos esses valores que o governo está enfrentando, mas, enfim, é alimentado, né, por esses títulos da dívida pública. Agora, o que eu acho curioso, né, que a gente que estuda direito tributário, o professor aí falou de certas medidas, eu acho curioso por que outras medidas também não são tomadas numa tentativa de trazer a arrecadação. Por que não se é abordado a discussão, regulamentado, por exemplo, o tributo sobre as grandes fortunas? Existe um estudo que, se esse tributo fosse regulamentado nos patrimônios acima de 5 milhões, poderia trazer em torno de 50 bilhões ao ano. Nossa, são bilhões. Né? Bilhões, né? Então, assim, é curioso que também não se tem um estudo sobre diversos tributos que poderiam ser regulamentados sobre movimentação financeira, que tem capital, quando tem o capital estrangeiro, tem isenção de imposto de renda. Isso não é calculado. O que parece sempre é apontar que o gasto social, né, que causa o déficit,
para se justificar toda uma desvinculação, né, de receita. Professora, agora, o doutor Kiyoshi até pode me orientar melhor, mas nós estamos falando, são 220 milhões de brasileiros. Isso de 5 milhões para a regulamentação, que daria esse valor, não deve ser 1% da população, né? Não é isso, doutor Kiyoshi? Não é 1%. É tributação também sobre latifúndios, né, professor? Ah, tá. De grandes empresas, onde que eles não pagam o ICMS por causa da Lei Candir. Então, quer dizer, existem meios, como também, professor, a dívida ativa da União. Por que não cobrar efetivamente a dívida ativa? Não, sempre o discurso, não importa qual o governo, o déficit da Previdência, exatamente para justificar. O que é curioso, que às vezes eu vou dormir, quando acordo de madrugada, eu vou ler de novo, para saber, né, numa tentativa de ver como é que pode se tirar a DRU, né, uma desvinculação de receita de um orçamento e se diz que ele tem déficit. Parece que comprou o carro para vender ele de novo, né? Bom, eu concordo com o que a Lúcia disse. Realmente, poder-se-ia, dentro do princípio da capacidade contributiva, cobrar de quem pode mais. Mas o problema não está apenas em cobrar de quem pode mais. O problema reside no vício estrutural do sistema tributário nacional. Totalmente viciado. Na Constituição japonesa está lá um princípio expresso. É dever do cidadão pagar impostos. Na nossa Constituição tem, no artigo 5º, N proclamação de direitos, mas não se fala no dever de pagar imposto. Tem dever para outras coisas, mas não se fala em dever de pagar imposto. E muitos não pagam. O princípio da generalidade e da universalidade da tributação, que é um princípio implícito e é aplicável em todos os países do mundo civilizado, aqui no Brasil não. O que significa isso? Significa que todos os bens, o patrimônio e serviços devem ser tributados. E que todas as pessoas jurídicas e físicas com capacidade contributiva devem pagar. Onde todos pagam menos. Mas não é o que está acontecendo. O empresário brasileiro nunca tem capital próprio suficiente para fazer um grande empreendimento. Quem é que está pagando? Somos nós, da sociedade. Não é? E se quebra, sobra mais pepino para a população resolver. Não é? São infindáveis os números de incentivos fiscais que existem aqui. Só para citar, o hospital público está literalmente falido. Entretanto, eles recebem, o setor de saúde, 15% da receita líquida da União. Vai para o setor de saúde. 15%. 12% dos estados e municípios vai para a saúde. 15% da arrecadação dos impostos do município vai para a saúde. Não é? E como é que está falido? Parturientes no corredor. Não é? Pessoas que não conseguem consultas, não conseguem remédios de que necessitam, não conseguem fazer cirurgia de urgência. Não é? E quando vaga um equipamento ou um dia para fazer cirurgia, já está no estado terminal. Não tem mais o que fazer. Não é? Enquanto isso, os 5, 6 hospitais de grande porte, reconhecidos mundialmente como referência, não é? São todos ligados à origem étnica. Não é? Comunidade portuguesa, comunidade japonesa, israelita, alemão, e assim por diante. Não é? Tem suítes e quarto para esse hotel de 5 estrelas. E a Constituição disse que o sistema de saúde é integrado, a rede pública e privada, que pode aderir complementarmente ao SUS. Não é? E todos esses hospitais são beneficentes.
ou filantrópicas. Verdade. Ninguém paga imposto. É. E faz uma fortuna à custa dos doentes. Por que ninguém avaliou o custo-benefício? O que é que a sociedade está ganhando com bilhões e bilhões de dinheiro que o governo deixa de arrecadar desses hospitais? Não é? Quem é que já viu algum operário ser internado lá no Sírio-Libanês ou no Einstein, por exemplo, ou no Oswaldo Cruz, ou uma empregada doméstica? Não é? O operário só se estiver faltando um dedo. Não é? Então, e outra coisa, igreja. Não é? 90% das atividades da igreja não tem nada a ver com a prática do culto religioso. Verdade. É verdade. Não é? Ganham uma fortuna. Qual é o benefício que a sociedade está recebendo? Conforto espiritual. Não é? Vai lá e cura num dia, faz uma reza, curou câncer, não precisa de médico, é isso? Então precisa avaliar isso daí. Agora, quem tem influência política, o empresário que está no setor, ele tem incentivo de tudo quanto é espécie, isenção para isso, redução da base de cálculo, entendeu? Até para pesca artesanal, ou então criação de animal sem pelo, tudo isso tem isenção, tem incentivo, entendeu? Proteção do pássaro preto, não é? Animais em extinção, não é? E agora, a última que eu vi hoje incentivo fiscal para, em razão da Olimpíada, né? Das embarcações estrangeiras que tem aqui para trazer o público para a hospedagem, não é? Inclusive aquelas embarcações destinadas a transportar os pelegos da COI e outras coisas mais, estão isentos. Não é? Quer dizer, o pessoal esqueceu, tem memória curta. Veja bem o que aconteceu com a isenção da Copa. Exatamente. É verdade, não faz tanto. Porque virou um escândalo, corrupção uma atrás da outra. Quer dizer, não... Passamos esponja naquilo lá, está repetindo a mesma coisa nas Olimpíadas. Não é? E justo numa cidade que vai acontecer dentro de um estado que está falido, literalmente. Verdade. Não é? Deveria estar sob intervenção federal. Não é? Não consegue botar suas finanças em ordem. Não é? Esse tipo de incentivo é que tinha que ser revisto. Agora, o empresário de porte, ele não tem dinheiro, vai pegar lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no BNDES, e quem pagamos a conta somos nós. Então, enquanto não se implementar o princípio da universalidade e generalidade da tributação, não vai resolver isso daqui. É um saco sem fundo. Se botar peso dentro de um saco sem fundo, é a lei de empuxo. Quanto maior a quantidade de dinheiro, mais rapidamente desaparece pelo ralo. Isso daqui é situação de déficit, nunca vai acertar. Precisamos fechar o ralo. Entendeu? Eu já disse no programa anterior, Walter, que é inevitável a elevação de carga tributária. Não foi? Foi. Então, o governo interino está segurando isso daí. Não é? Agora, o CPMF, o Paulo Scaff conseguiu espantar com aquele pato enorme, né? Isso. Um patinho feio. Não vamos pagar o pato. Então, ninguém quer mais pagar o pato, então vão pagar de outra forma. Né? Vem aí o aumento da CID. Né? Que é um tributo vinculado, meu Deus do céu. É vinculado à construção e manutenção de rodovias, para aquele que está pagando poder dirigir com tranquilidade e em segurança. E para a preservação do meio ambiente relacionado com a indústria do petróleo e do gás. Não é? É um tributo de destinação certa. O que vai acontecer? Não bastasse aquilo que a doutora Lúcia acabou de falar, desvincular a DRU para pagar a dívida externa, vão usar recursos da CID para pagar a dívida externa. Como fez o Lula no passado. Zerou a dívida externa. E no ano seguinte voltou em valores dobrados.
E porque zerou a dívida externa, triplicou a dívida interna. É. A dívida Exatamente. interna continua triplicado e a dívida externa voltou dobrado. Ora, para que fazer a DRU? Se os juros são passíveis de cálculo para o futuro, não tem nada de imprevisível. Por que não coloca na dotação orçamentária as despesas necessárias com o pagamento da dívida? Num valor certo ou valor razoavelmente dentro do cálculo. Agora, eles botam um valorzinho lá, baixo, de propósito, depois inventa essa tal de DRU, que vem sendo prorrogada de 4 em 4 anos, para promover desvios. DRU é uma máquina de destruir o orçamento, que eu conceituo como instrumento de exercício da cidadania brasileira. Exatamente. Entendeu? Porque o único meio de você controlar a despesa do governo é através da LOA. Você tem razão. E temos tantos mecanismos, temos chamado até o controle social, que qualquer um de nós podemos entrar no site lá e pedir satisfação para o Tribunal de Contas, denunciar o que foi feito nessa conta, por que gastou além do previsto. Mas com a DRU destrói tudo. Você pega 20% do orçamento, Agora 30, né? agora 30 agora, 30, né? Então, 30%. não faz sentido isso daí. Agora, eles estão vendendo peixe aí no mercado, DRU, como se DRU fosse um instrumento de aumentar a fonte de receita, a fonte de Um riqueza. instrumento Exato. tributário. Não é. É uma forma de destruir o direcionamento das despesas com as receitas previstas que a população aprovou por intermédio do Congresso Nacional. É o governo de um só, e não de todos. É o governante que diz, aquilo que o povo aprovou não serve. Eu quero gastar de uma outra forma. Isso é DRU. Doutor, já querendo entrar nessa questão, eu sei até que você quer fazer uma pergunta, mas para implementar, agora ficou essa questão da dívida dos estados, né? E aí só citou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisava de 2,9 bilhões de reais para botar em ordem a segurança pública do Rio. Aí passaram, a título de emergência, não sei como é que foi passado esse orçamento, que teria que ser vinculado a esse pagamento. Chegou lá o dinheiro, o policial recebeu 1/3 do dinheiro. E parece que essa questão dos estados, onde o estado de São Paulo não entrou, porque ficou fora da meta, vai fazer uma perda de 50 bilhões de reais. Eu não consigo fechar essas contas. Então, peraí, a gente está precisando de dinheiro, os estados não pagam também, porque não vão pagar. E aí a gente manda o dinheiro lá para o Rio de Janeiro, porque está com medo da Copa dar um boom maior do que está dando, né? Aliás, a Baía de Guanabara está ficando uma vergonha. A gente quer... Você é carioca, né? E ali a gente estava vendo a questão, ali tem televisão, junto com os caiaques, é uma coisa absurda. Eu nasci no Rio de Janeiro, já não sou mais carioca. Mas a minha mãe é de Niterói, estava olhando ali, tem onde vai ter a Olimpíada, tem lixo. Aí manda para lá, o governador não usa, ainda fica falando para a CNN que, olha, a segurança do Rio de Janeiro é péssima. Mas ele não usou nem o dinheiro que mandou, que é um pouquinho. Como é que fica essa questão, doutor Kiyoshi? Eu acho que o problema de saúde financeira do Estado, ou do Brasil como um todo, está na mesma proporção do nível de corrupção. Quanto mais corrupto o Estado, mais pobre, mais infeliz, mais quebrado ele fica. É como o Brasil. Está quebrando por quê? Se você quer botar limpo, quer equilibrar as finanças, tem que acabar com a corrupção. Tem que fechar todos os ralos por onde está escapulindo o dinheiro público. Senão não adianta. E deixa eu só, se eu for passar para você. Doutor, o senhor viu que uma operação das 41 que tem a Petrobras dá 20 bilhões de reais, é maior que a dívida É 16 bilhões a dívida do Rio de Janeiro? Quer dizer, uma operação, a apuração da operação, é até difícil falar, é quase 20 bilhões. Bilhões, não é milhões, é bilhões. Quer dizer, só a Petrobras pagaria a dívida do Rio de Janeiro, né? Que é bem nosso. Eu sei que você está
querendo fazer uma E é pergunta. apuração e não concluída ainda. É, né? Quer dizer, uma é. estimativa, Nossa, né? é só estimado, que nem orçamento, tudo estimado. Olha, na verdade, a gente é um privilégio poder participar de uma mesa do programa Questão de Justiça com pessoas ilustres de tamanho conhecimento e sabedoria como vocês. E depois da gente poder ouvir esses relatos da doutora Lúcia e o doutor Kiyoshi dando aula, mais uma vez, permita-me fazer uma observação no seu programa, viu, Walter? Eu acho que o doutor Kiyoshi Arada está no lugar errado. O senhor não deveria estar aqui nesse Mas ele programa. está onde? Não Você vai deveria tirar estar esse no seu programa? programa. Não, o lugar certo para o doutor Kiyoshi Arada seria no governo federal, em Brasília, no Aí Ministério, eu faço um voto. reorganizando a bagunça que este governo lulopetista deixou este país. Porque definitivamente, com essas explicações, a gente entende que o país está quebrado. De fato. E está tendo um desmando na gestão pública nacional. Né? Quer dizer, estão arranjando justificativas para cavarem mais buracos e, com parte desses buracos novos, tampar os buracos que ficaram lá atrás, expostos. Né? Nós estamos indo para o quinto mês consecutivo, trimestre consecutivo de queda no PIB, com um aumento substancial do índice de desemprego. Hoje nós temos por volta de 15 milhões de desempregados no Brasil. Esse índice suplanta qualquer problema que nós tivemos no mundo atrás. Inclusive na década de 30, na Grande Depressão, houve uma filósofa na Alemanha que comentou o seguinte, que quando o cidadão tem que pedir permissão ao Estado para poder trabalhar, para poder ganhar o seu pão através do seu próprio labor, isso significa que o Estado está quebrado, que o Estado está falido. E aqui nós estamos falando até da questão macro da economia, da tributação e da inevitabilidade do aumento da carga tributária, que foi muito bem colocado já antes do governo provisório do Michel Temer assumir, né, dessa inevitabilidade. Agora, isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor Kiyoshi, diante dessa inevitabilidade do aumento da carga tributária, como que a indústria nacional, que nós estamos vivendo um momento econômico definitivamente de depressão, nós estamos vivendo uma depressão, só que esta palavra não pode ser utilizada. Como é que nós vamos trabalhar justamente a livre iniciativa, que é uma das defesas sociais da nossa Constituição, a livre iniciativa e a defesa social do trabalho, para que as indústrias, o comércio, quem realmente gera emprego e produz riquezas para o país, consiga pagar mais tributos? Pois é, Preston. Eu, de certa forma, fiquei espantado com a decisão do ministro da Fazenda, Meirelles, de manter a Selic no patamar atual de 14,25, né? Isso. Isso daí vai na contramão da intenção governamental de recuperar o parque industrial, não é isso? Perfeitamente. Então, não é possível um negócio desse. Depois é um governo contraditório. Fala tanto em aumentar a carga tributária porque não conseguiu cortar as despesas, então precisa fazer um ajuste, mas concedeu um aumento de 41% para o setor do judiciário. Não estão criticando o judiciário, não é que eles não mereçam, mas tem que lembrar que temos 12 milhões, segundo você, presto agora 15 milhões de brasileiros que não estão recebendo nada. Exatamente. Então, é questão de fazer uma comparação, né? 15 milhões não recebendo nada e não sei quantos mil, né? Com 41% de aumento. Quer dizer, isso, num regime de contenção de despesa, todo mundo tem que fazer a sua parte do sacrifício, né? Não pode ser debitado a uma parte da sociedade, né? Todos têm que entrar nisso, né? Então, por isso que esse plano não merece muita credibilidade, né? Porque há contradições. Doutora, sabe o que eu achei? A gente pensa o seguinte,
tamanho desmando dessa máquina pública que ela fica... o brasileiro todo está refém. E parece sempre que é a mesma coisa. Você que está em casa. Sai governo, entra governo, a história é sempre a mesma. É déficit público, eu não consigo pagar a conta. Aí vem Copa, sai Copa, aí tem carnaval, sai carnaval e tal. E anestesia, a inteligência superficial, né, dessa questão de cidadania, né? Porque é superficial hoje. A gente não tem uma coisa objetiva, né? Não é todo mundo que tem essa consciência. Mas, por exemplo, na entrevista passada, que eu acho, a doutora tinha falado das questões que iriam ser afetadas da Previdência. Aí eu comecei a pegar uns negócios, umas informações hoje que eu fiquei assim translocado, né? Eu também, eu acordo de madrugada pensando. Eu não estou escutando isso. Eu não estou escutando verdade. isso. Eu li o seu texto ontem, aí eu escutei a Globo News. E, aliás, eu quero fazer uma referência. Eu vou voltar à pergunta. Mas eu tenho assim, onde está a Vanessa Graziotti? Eu vou colocar onde está o Wally. Porque aqui no Brasil ela não está. Né? Porque eu não sei, aqui acontecem coisas aqui que ela tem relatado que eu não estou vendo nem o que o professor fala com veemência e nem no Senado, em lugar nenhum. Né? Mas esse é motivo à parte, que eu não entendi bem o que ela falou, vou citar. Mas do INSS. Os benefícios que o cidadão poderia ter agora, por exemplo, as aposentadorias agora especiais, né? Elas vão ser revistas. Aí, doutor, olha só, eu não sei se na soma eu vou conseguir expressar, os senhores são melhores, mas parece que cada agente que vai rever essa aposentadoria, que essas as especiais, tem um nome certo, né? Tem uma outra que tem... Quando a pessoa tem viabilidade do trabalho, aí vai voltar ao mesmo trabalho, não ficou muito claro tudo isso. Mas aí, o que acontece? Esse agente, para rever isso, ele pode fazer 4 por dia a R$60. Aposentadorias por invalidez. Por invalidez, isso. Está escrito, eu devia ter lido. Né? Mas assim, são 4, dá R$1.200 por semana. Então, 1.200 vezes 4, aí você já tem 7 mil por mês. Isso um agente. É evidente, gente, que aí vai ter um monte de agente querendo rever a aposentadoria. E vai tirar de quem? Do pobre povo, que demorou tanto para receber, que eu não sei se está certo ou errado, mas esses de 60 anos não merecem que um agente fique contestando se ele gasta aqueles míseros R$700 que ele vai receber, né? E a aposentadoria tendo revisão. Eu não consegui entender, eu sei que tem que esmiuçar, mas por que está mexendo já nesse povo tão carente? Do jeito que está mexendo. Aliás, comecei a entender agora, porque o Dr. Quiochi falou, né? Quem se interessa em pagar a saúde do povo? Ninguém, né? Mas me faça essa conta de chegada aqui, doutor. Então, o grande problema que eu acho que o Brasil tem que enfrentar, e de uma vez por todas, é que essa história de ajuste fiscal, o que acontece? Como o professor estava falando, começa assim... Aumenta um tributo de uma forma, dá isenção de outra. Existe no sistema tributário uma colcha de retalho que não existe em sistema tributário do mundo. Não existe essa colcha de retalho que a critério do que é necessário, entendeu? É feito majorado, isenção, beneficiando segmentos políticos. O que precisa é uma reforma tributária séria, onde funcione um sistema tributário de uma forma séria. E outra coisa também muito importante, não se confundir muito o sistema tributário com o sistema orçamentário, porque assim, o sistema tributário desse país, ele existe para, vamos dizer, suprir o orçamento. Não existe isso, né? O sistema tributário tem que ser repensado, né, nesse país. A reforma tributária tem que vir de uma forma conscienciosa e não ficar essa colcha de retalhos. E aí o que acontece? Você me fala sobre os benefícios do INSS. Lógico, quando se toca naquilo da mídia, né? Quando se toca naquilo que é de uma população que não tem nem condições de saber, porque a gente vê que a população, ela confunde o benefício assistencial do LOAS com uma pensão.
Ele não consegue nem distinguir. é o LOAS. Ele às vezes fala assim para o seu amigo, colega, assim, não, vai lá no INSS, pede um benefício, eu não paguei nada e estou recebendo pensão. Na verdade, ele não está recebendo pensão. Ele tem direito ao benefício do LOAS, da assistência social, porque ele se enquadra nos requisitos do benefício. Então, é assim, falar de benefício é mexer com uma parte da população que não é informada, infelizmente, uma parte da população que vai para as filas do INSS com perícias, pedindo revisões, né? Porque é uma parte carente. Então, o que se faz? Se faz toda uma movimentação política, porque a gente vê o governo agora, esse governo interino, ele fala em ajuste fiscal. Tá, existem necessidade de certas medidas agora para resolver o problema, mas ninguém está falando numa reforma tributária de uma forma séria. Então, é assim, vão vir ajustes fiscais com medidas paliativas e o problema continua, como o professor falou, e a gente que estuda, vê uma série de alternativas, mas que não são possíveis. E aí se tira da Seguridade Social descaradamente, porque é chocante. É porque é mais fácil? Porque está está tirando da população que não vai reclamar tanto assim. Né? Da mídia, os hospitais não funcionarem, dá, mas a população não vai reclamar. Gente, está tirando da saúde. Nós estamos rasgando a Constituição, no artigo 6º, que diz que todos têm direito à saúde, à previdência, ou seja, ali o artigo 6º, ele descreve o mínimo de dignidade. O mínimo de dignidade que um ser humano tem direito. A gente rasga aquele artigo e diz, não, a DRU é um mecanismo orçamentário, quer dizer, nem podemos dizer que é um mecanismo orçamentário, é um mecanismo de destruir, como o professor Arada falou, o orçamento. E aí você aumenta tributo para suprir esse mecanismo de destruir orçamento. Você mistura o sistema tributário com o sistema orçamentário e como ninguém está sabendo, né, como vai se empurrando com a barriga. E isso não é uma questão de governo Dilma, de governo Temer, isso é uma coisa que, enquanto esse país não sentar, o professor Arada me ensinou isso, não sentar para rediscutir uma reforma tributária, mas de uma forma séria. Não é essa colcha de retalhos. O Brasil não equilibra, porque existe uma questão política e o Brasil precisa saber e dizer na sua reforma tributária a qual grupo ele quer beneficiar. Porque atualmente o grupo que é beneficiado é o mercado financeiro. Com certeza, com certeza. Mas eu, complementando, há mais de 2 décadas estou batendo na tecla da reforma tributária. Mas a reforma tributária é para simplificar, porque nosso sistema, além de complexo, é caótico. Exatamente. Não é? Isso encarece, inclusive, o custo da arrecadação, né? Está lá, IPI, mas qual é o público pagante? Isso daqui está fora, aquilo lá está fora, tem que ir lá no computador, entendeu? É tudo assim, cheio de dúvida, não é nada transparente. Então, eu queria fazer uma reforma tributária transparente e acabar com esse dualismo. Você tem que dar recursos para a entidade política na proporção das suas atribuições constitucionais. Isso. Se o município não tiver o que fazer, não precisa de imposto privativo. Mas o imposto tem, o município tem muitas atribuições constitucionais. É o poder público que sai na linha de frente em qualquer catástrofe, em qualquer desgraça da sociedade. Então, precisa. Né? Agora, então, repartir o bolo tributário através de um novo pacto federativo e deixar de concentrar tudo na mão da União para depois redistribuindo à medida dos interesses políticos. Então, em síntese, acabar com esse negócio de participação do município na arrecadação do Estado e Estado e município na arrecadação da União. Né? Simplifica.
Depois acabar, de uma vez por todas, com esses privilégios fiscais casuísticos. Casuístico. Não é? Hoje, o empresário que está de bem com a elite política, ele vai lá e encomenda uma medida provisória sob medida. Não é? Eu quero uma isenção disso, daquilo, para fabricar uma peça assim, assado. Não é? Um diferencial, para não pegar todo mundo. Então, algumas dessas medidas provisórias, os seus autores passaram do limite razoável da chamada discrição. E veio ao público e a Operação Lava Jato flagrou. Não é? Deu no que deu, entendeu? Mas isso é uma exceção, porque a maioria faz isso na surdina. A população não fica sabendo. Você não está sabendo quantos empresários você está sustentando. Entendeu? Por isso que eu digo, acaba com esse negócio. Se está precisando, vamos fazer subvenção social pela LOA, na Lei Orçamentária Anual. Alocação de X% de X reais para dar a título de subvenção social para a empresa X, Y, Z, conforme anexo. Aí a população fica sabendo quem está mamando nas custas da sociedade. Mas não através desse negócio de benefícios indiretos, que quando um deixa de pagar, o outro está pagando em dobro. Isso é questão matemática. Entendeu? Nós estamos aqui em 4. Não é? E vamos comprar um lanche, dá tanto por cabeça. Se eu ou a doutora Lúcia falar não vou pagar, o restante vai ter que pagar. Tributo é isso. Mas desde, acho que foi em final da década de 80, que houve aquela discussão da proposta da reforma tributária, que eu fui no Congresso, fui lá na Comissão de Reforma Tributária, fiz um depoimento, etc. Quando estava para votar, puxaram o tapete, desmancharam, virou programa de ajuste fiscal. Então, esse negócio de chamado ajuste fiscal virou sinônimo de reforma tributária. Hoje não se fala mais em reforma tributária. Durante 4 vezes consecutivas falaram em reforma tributária que, no fim, virava ajuste fiscal. Um ajuste que só tende para aumentar o tributo, nunca cortar a gordura do governo. Entendeu? E agora esse termo pegou. Não se fala mais em reforma. Fala com maior cara de pau, maior naturalidade, por de ajuste fiscal. Todo ano tem um ajuste fiscal. Não é possível. Virou moda. Não é possível. Precisa enxugar. Se você enxugar o sistema tributário, tornar transparente, 80% das discussões de natureza tributária que está tomando o tempo do judiciário vai acabar. Agora, precisa ver se alguém tem interesse em acabar com isso. É isso. Qual grupo? Entendi. Alguém que tem interesse em acabar com isso? Será que o judiciário realmente tem interesse em acabar com inúmeras discussões de natureza tributária? A própria classe política. Não, Falam em agilizar o processo e fizeram um código aí que vai retardar mais. Não é? Então, está difícil. Não é? Ninguém tem vontade política para resolver coisa nenhuma nesse país. A gente acaba vendo que tudo que os políticos, na verdade, produzem é para não se mudar nada, para continuar tudo como está. Executa exatamente o contrário do que eles estão pregando, estão falando. Entendeu? Quando se fala em algum benefício para a sociedade, pode crer, vem chumbo em cima da gente. E a conta sempre é a Previdência. Porque é fácil falar, olha, nós estamos pagando os benefícios, entendeu? E a instituição do fator previdenciário, para baixar o teto, no qual eu volto a bater nessa tecla, para ter o teto constitucional, ou seja, porque agora precisa fazer uma reforma previdenciária. Como é que se faz uma reforma previdenciária sem reforma tributária? Não tem como. Veja bem, se a Previdência ela é alimentada, financiada por uma contribuição social, como é que se pode fazer uma reforma previdenciária sem uma reforma tributária? Tá? Então, quer dizer, essas falácias
que a gente fica irritada e às vezes eu estudo, vou dormir, penso que eu já não estou mais aqui e acordo para ver, para reler o que eu estudei de novo, porque a conta está sempre paga. Então agora, por exemplo, precisa se fazer uma reforma previdenciária porque o teto de 5 mil e pouco está alto. Está alto. A pessoa está ganhando muito. Está ganhando muito. Né? Entendeu? Então, esse é o grande problema. Tá? Esse é o grande problema, sim. Mas, se é o grande problema, volto a falar. Por que, se existe déficit, por que está se desvinculando receita do déficit? Porque, na verdade, a população precisa entender isso. O orçamento da Seguridade Social, que está sendo tirado agora, não contentes com 20%, passamos a 30%, né? Ou seja, vamos desvincular, tirar parte do orçamento da Seguridade Social para suprir os gastos da dívida pública. Mas, vamos lá, por quê? E vamos fazer uma reforma previdenciária porque existe um déficit. Se eu tiro da sua conta 30%, é porque tem dinheiro. Senão eu não tiraria. Entendeu? Eles mexem com o dinheiro dos outros, quer dizer, na verdade, você mexe com o dinheiro do brasileiro para pagar o... Estou simplificando, não é assim, mas... não é, eu peguei o empréstimo do povo brasileiro, aí eu pego um maior para pagar aquele empréstimo e fico com dinheiro e guardo no bolso. Não é isso que a política está fazendo? Não, e alimenta um sistema, eu estou até falando, eu aprendi com o professor Arada a contestar, a não calar. É uma das grandes coisas que eu aprendo com ele. Mas, assim, para privilegiar, dar benesses a um grupo, que é o mercado financeiro. Porque eu não ouço falar em aumento da alíquota dos investimentos financeiros. Não. De grande vulto. Não, a gente não vê falar. Eu sempre cito, tem investimento da prefeitura, tem investimento... Tentaram aumentar CSLL, mas não deu certo. Não deu certo. O que será, né? Entendeu? Por isso é que precisa uma reforma tributária séria e não ajustes fiscais, senão não adianta, vai continuar, nós vamos resolver um problema interinamente de fluxo de caixa, tá? E pagando um preço que é tirando da Seguridade Social, tirando daquele que contribui a vida inteira, no pior momento da vida dele, que é o momento da aposentadoria, que é da velhice, né? Ou então da doença. Então, agora é assim, existe necessidade de auditoria? Existe. Esse não é o problema. Mas não é esse o problema. A Procuradoria faz muitas ações para revisionar uma série de benefícios. Esse não é um problema. Isso é desfocar a real necessidade. Porque não é isso que vai causar, não são os benefícios. Né? O sistema de seguridade social, ele é financiado e tem previsão constitucional. Nós não estamos falando de uma lei, é previsão constitucional. Né? E é tirado, a DRU vai e destrói. Eu gostei da palavra que o professor Arada falou. É um mecanismo de destruição orçamentária. Então, aí, para suprir esse mecanismo, vamos aumentar tributo. Tá? Mas não é. E o povo levando o povo a pensar o quê? Não, foi só os rombos da Petrobras. Não. Porque o povo tem pensado isso. Isso que eu ia perguntar. É só os rombos nós vamos ter aumento de tributo? Não, nós vamos ter aumento de tributo para poder equilibrar o orçamento, entendeu? Para desvincular a receita para pagamento da dívida pública. Posso fazer uma pergunta? Eu queria até perguntar para o doutor Quioche, que é uma pessoa que eu conheço há uns 20 anos já, desde o Instituto de Advogados de São Paulo. O senhor sempre foi uma pessoa que me inspirou muito, doutor Quioche. Eu quero perguntar, neste momento que a gente está, o que aconteceu com a cabeça do brasileiro, ou da sociedade, ou do empresário,
que de repente, porque isso não vem acontecendo hoje, né, Tucano? Isso vem acontecendo no governo do fulano, do ciclano, do beltrano, e conforme a gente vai aprendendo, vai vendo que todos os governos tiveram esse problema. É porque essa conta nem nasceu de hoje, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não nasceu agora só com a Petrobras, é verdade o que você falou. Mas o que é que aconteceu que entra uma história de um juiz de primeira instância e começa a atirar para tudo que é canto, e aí a sociedade assusta porque acorda. E os grandes assustam porque estão pegando eles. Mas eu ainda não consigo achar o começo da história, porque foi a Petrobras, não sei o quê, e hoje todos os estados estão aí. Não é a denúncia da Petrobras. O homem está passando a régua nessa situação do dinheiro público, né? O que será que aconteceu nesse caminho? Porque o que você tem falado, e está falando com propriedade, que o doutor Kioch está falando, acabou de ter um governo que está interino e a gente já está questionando tudo de novo. Né? E não é só o Pato que está lá. E aí depois se fala de uma outra situação. De repente é até melhor ter o lobby liberado, porque aí eu sei exatamente que, e como sempre, que se você vai fazer uma dívida no cartão de crédito ou no banco, você sabe que quem te mata em juros especial é o banco. E o cartão de crédito não é à toa, e não é à toa, isso eu posso falar, que a gente vem em campanha de majoritário, o dono do banco ali assistindo, olhando para a nossa cara. Isso eu posso falar de cátedra. Né? Mas isso é outra conversa. É conversa para você pensar em casa. Mas como é que nasceu isso, doutor Kioch? Bom, vamos por parte, né? Como é que, de repente, começou a perseguição dos criminosos, né? Eu diria que a população brasileira está amadurecendo, aos poucos. Está ficando mais ativa. Houve uma mobilização da parcela ponderável da população dizendo basta. Não é? Isso refletiu na ação das instituições, principalmente na área criminal ligada à Operação Lava Jato. Não é? Então, sem o apoio da população, dificilmente o juiz consegue dar aquelas sentenças rigorosas. Isso é um fato. Segundo, você disse que mal começou o governo interino, a população já está protestando tudo de novo. Com todo o respeito que eu tenho ao Michel Temer, companheiro nosso lá da Academia Paulista de Letras Jurídicas, eu diria que, na verdade, Michel Temer é integrante do mesmo governo que está sendo deposto. Não é? Ele não é uma... É verdade. PMDB sempre rezou com a cartilha. Eu sempre estou apoiando o partido que está no poder. Não é isso? Então, não se pode esperar uma coisa completamente diferente. Isso viria, em tese, uma novidade viria com as eleições. Por isso que ela fala em golpe, né? Caso o Superior Tribunal Eleitoral julgue a tempo. Não é? Porque se for julgar depois de outubro lá, é melhor não julgar mais, né? Dá mais despesa. Então, se for para julgar, caçaria a chapa, o presidente e o vice cairiam e seria convocada uma nova eleição. Mas aí vem uma pergunta crucial. Quem? Quais são os candidatos? Mas já tem campanha do Lula. Hã? Ela está falando Não, tem já um tem aí campanha. que na primeira vez a rede que ela fundou arrebentou, não deu para sustentar a campanha, né? Presidente da rede, né? Não é uma boa opção, né? Bom Mas trocadilho. eu tenho uma desconfiança de que o povo vai descarregar o voto em cima da rede. Né? E a rede, dessa vez, acho que não vai furar, não. Então, Meu Deus. eu não vejo um horizonte saudável para o nosso país. Isso aqui. Mas se você pensar assim a fundo, eu diria que a culpa de tudo isso daí foi o fechamento da sociedade civil por 21 anos. Não se formou liderança política. Uhum. Não é? Os líderes que ficaram são aqueles remanescentes do antes da Revolução, né? Que Escola transmitiram, mesmo. né? Então, A escola é a mesma. mesma escola. E nós estamos pagando.
Agora, tem gente aí que, impensadamente, estão exigindo intervenção militar já. Não é? Isso Tem memória curta. o pessoal não sabe o que é isso. Só para instigar aqui o professor Arada, esse novo governo, né, quer dizer, um novo governo, Interino. né, interino, né, Interino daquele que é um golpista. ele agora anuncia também que será feito um resgate de 100 bilhões, num total de 500 bilhões que foram aportados pelo Tesouro Nacional no BNDES. Nossa, tanto dinheiro que... Como é que seriam feito isso? 40 bilhões de reais devem voltar para o Tesouro imediatamente, depois 30 bilhões daqui a um ano e o restante em 24 meses. E é curioso, professor Arada, porque isso, na verdade, culmina numa pedalada. Só que a forma é o seguinte, no governo da presidenta, a pedalada era em forma de empréstimo. E agora a pedalada será em forma de retorno do BNDES. Entendeu? É para mostrar que a coisa continua... Igual. E agora tem um detalhe, agora eu vou ter que pedir um outro programa. Não, ele não faz assim, ele dá com a mão direita e tira com a mão esquerda. A gente vai encerrar o programa. Sempre foi assim. Mas eu queria que o senhor fechasse com uma frase. Acabou o programa. Queria que o senhor fechasse, e o senhor fechasse com uma frase. O que a gente pode esperar para a próxima semana? Pelo menos. Não é previsível, né? Não é previsível. Cada vez que você abre o jornal ou ouve o jornal na televisão, você se surpreende com a sucessão incrível de fatos novos, né? Então, é muito difícil. Então, já está ficando difícil, né? Então, você tem que fazer o máximo para viver o dia a dia com felicidade, com alegria e com entusiasmo. Posso convidar o senhor para vir na outra semana? Porque realmente a gente vai ter coisa no sábado, no domingo, fora o choro. Vivo enquanto pode. Olha, eu tô... Não, e provavelmente, professor Arada e Walter e Presto, provavelmente mais isenções em prol da Copa. Porque agora nós temos a Copa para desfocar. Porque agora as Olimpíadas... A Copa não, é as Olimpíadas. Não, mas vai falar que a Copa também, né? Porque daqui a pouco é a Copa. Não, mas as Olimpíadas. Porque nós fomos surpreendidos hoje de manhã, né? E eu acho que você está perguntando o que por uma semana. Agora é a fase de isenções. Então, a colcha giratória. É ajuste fiscal. Vamos fazendo... Né? Eu tô vendo cheio de atleta aí que vai estar com muita isenção de imposto. Com tantos incentivos, temos que dobrar o ajuste, né? Meu Deus. Exatamente. Bom, agora encerrou o programa. Vou ter que pedir para o senhor voltar na semana que vem. Por favor. Então, é um pedido veemente. E para quem está acompanhando na rede social, acompanhou, Thiago? Que veio lá de Campinas, da Record. Eu posso falar da Record. Temos uma colega aqui também de Santana, né? Diretoria de Santana, né? Da Comissão de Direito Previdenciário. Previdenciário, isso. Entendeu? Que a OAB tem um trabalho muito bonito com as comissões de Direito Previdenciário. Uma atuação... Doutora Valesca. Eu não vou pedir para focar no Thiago, senão ele vai roubar toda a audiência. Então tá, a questão de justiça vai ficando por aqui, gente. Obrigado, o pessoal do estúdio aqui, o Enésio Zé, o pessoal lá em cima, o meu mestre, o mestre que está aqui no estúdio, o nosso mestre principal, que é Deus, e que ore por gente, por todos nós, né? Brasileiro aqui, no fim de semana, tá tão carente de ter aí pelo menos a saúde aí, eu quero comer uma bolachinha depois de fazer um exame médico, nossa rede pública, né? Até a próxima semana.